Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Desculpem o cachorro, 21 horas 2 minutos, horário de Brasília. Estou junto com o Dr. Eduardo Guarilha para fazer mais um grande programa cotidiano, toda segunda-feira às 21 horas. Obrigado a todos os ouvintes que estão aqui no WhatsApp 012 99602. Desculpa, estou mandando o número errado. Não, tá certo. 9602. Não, esse é o número errado. 981510766. Eu tô mandando o meu outro telefone, meu. É 981510766. 012 981510766. É o número da Skype, do WhatsApp da Rádio Fá Brasil. E tá aqui o Cristiano Ifacolá ao vivo de Rio das Ostras. A Josélia também do Rio de Janeiro, que sempre está mais em peso. Stephanie, a Yedun, né? Stephanie, lá de Belém do Pará, que fez a pergunta. O Ifaulá, o Paiva, que é de São Paulo, também está aqui presente. A Ketine falando impressionante, com quase tudo gira em torno do Zadiogum, que foi um tema antigo, tá, doutor? Ah, sim, depois Zadiogum é um tema que dá o que falar, não sei se você escutou. Tá? Não consegui escutar, mas vi que foi bem comentado, né? Sim. Aí eu participei aqui, o que mais? Tem a Rosângela Lopes, né? Que é de Belo Horizonte. E o tema hoje é o... Deixa eu só ver aqui da programação nossa. Esse programa é de número 5, que é perdão e medo, tá? Foi a escolha que eu coloquei. Quem escolheu aqui mesmo? Eu até esqueci aqui. Eu acho que foi a Ketine ou a Josélia, vamos ver. Foi... Acho que foi a Josélia. Pedido Josélia. Sim, Josélia, foi Josélia. Foi. Perdão ou medo. É um tema interessante que eu escolhi. Eu não falei com o doutor, porque o doutor volta para casa, enquanto eu tô aqui na internet fazendo já o anúncio, né, na Rádio Fá Brasil, né? O site radiofabrasil.com.br é o site oficial. Agradecer a todos esses e outros que estão escutando aqui por tablets e celulares. Muito obrigado pela audiência. Aqui também está o Ifabamilá também, que é aqui de São José dos Campos, que está aqui na Rádio Fá Brasil. Muito obrigado, Fabamilá, por estar participando também. Doutor, vamos falar primeiro da parte de medo, que foi até uma pergunta da minha esposa aqui esses dias. Ela disse: se você soubesse que já não tem como mais resolver o seu problema da morte, você já sabe que vai morrer, que não tem como sair mais, o que você faria? Uau! Interessante. Bom, primeiro... Eu dei a minha resposta, mas primeiramente, boa noite ao doutor, boa noite a Kelly também aí, né? Muito obrigado pela participação. Então, o que o doutor ou o ouvinte faria no meu lugar a respeito dessa pergunta? Você sabe que vai morrer e não tem mais jeito, o que você faria? Bom, primeiro, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Padaió, pessoal aí da sua casa, sempre muito legal estar aqui, né, com todos vocês. E esse tema de hoje acho que vai dar o que falar, hein? Vai esquentar o pessoal aí. Para começar com essa pergunta que já começa lá no último cômodo da casa, né? Não teve aquela história de tudo bem receber no portão, vamos lá no fim, né? Tá, eu vou responder do jeito brincalhão, um pouco irônico, sarcástico, na verdade. Sim. Na verdade, essa pergunta é válida para qualquer ser vivo na face da Terra a partir do momento que ele nasce. Sim. A única certeza que nós temos na vida, a única, que é absoluta, igual para todo mundo, é a de que vamos morrer. Ou seja, a gente nasce, vive cada vez mais se aproximando da morte, a única coisa que a gente não sabe quando é. Na verdade, o fato de receber um diagnóstico, né, uma doença, acho que a pergunta vai nesse caminho, Sim. Do que eu entendo,
por conta, enfim, do que vocês viveram aí, eu acho que não muda muita coisa. A questão, o médico vira e fala, tem 6 meses, tem uma semana, tem um ano. Primeiro porque isso é relativo e o médico não tem bola de cristal, né? Outro dia eu estava conversando com um senhor que ele falou que o médico, ele teve diagnóstico de câncer, e ele falou assim, o médico me deu 6 meses de vida. Aí, né, um senhor que faz academia, né, eu conheço ele da academia, e isso foi há 6 anos atrás, tá bom? Importante, médico não é dono de verdade. Agora, é curioso isso, como a relação que as pessoas estabelecem com a morte, né, ao longo da vida. A morte é um assunto que não é falado, não é comentado, é como se ela não existisse. É como se não fosse acontecer, sendo que a única certeza que a gente tem na vida, a única coisa que a gente sabe que realmente vai acontecer quando a gente nasce é morrer. Sim, né? sim. É curioso o jeito como a sociedade ocidental lida com a morte. E por que eu estou falando morte? Eu vou fazer 2 paralelos aqui, né? Quando eu falo de morte, eu estou falando do medo, tá? Porque o maior medo que a gente tem na vida é o quê? De morrer. Medo remete a quê? A impotências, em geral, né? E eu costumo dizer que a única impotência absoluta, né, que é a única impotência real da vida, a única coisa contra a qual não há nada que se possa fazer é a morte. Não tem jeito, não tem volta. O Ifadael pode até discordar, né, falar de um outro jeito, dentro da cultura iorubá, né, não tem oposição nenhuma, mas em algum momento isso vai acontecer. Né? Pode driblar, pode fazer um monte de coisa, mas fato, vai acontecer. Né? Tem uma série de coisas. É engraçado como os médicos, a religião não ajuda, a medicina não ajuda. Né? Como médico eu posso falar, eu vou falar como médico, deixar a parte espiritual aí, né, religiosa, para você falar. O médico não lida com a morte ao longo da faculdade, embora praticamente no primeiro dia de aula ele se depare com a morte corporificada numa pessoa morta, que ele vai estudar, né, na aula de anatomia. Ele não é preparado para lidar com a morte, ele é preparado para lutar contra a morte, como se ela fosse evitável. E daí vem a sensação de onipotência do médico, né? Então, assim, como se preparar para a morte, né? Como fazer isso? Sim. Eu acho, e aí eu vou usar uma coisa, um estudo muito anterior que eu fiz, e aí vou fazer o paralelo com o desejo. Como se preparar para a morte? A morte, a gente deveria viver a presença dela a todo momento, a todo tempo na nossa vida. A morte, a gente deveria usar ela como conselheira. Né? Eu gosto muito como companheira, dialogar com ela. Porque a maioria das pessoas faz o quê? Tem a ilusão de uma imortalidade e vão vivendo a vida sem pensar nas coisas, nas decisões, no que faz, no que não faz, né, em como se relaciona com as pessoas, e chega no fim da vida e tem um monte de coisa pendente, coisas que não fez, coisas que gostaria de fazer, e aí a morte fica um lugar muito difícil, né, um apego à vida. Sim, né? sim. As culturas orientais, elas não veem a morte como um ser estranho, né? As tradicionais, não estou falando atualmente, né? O hinduísmo, budismo, várias culturas, né? É uma outra faceta da vida, um recomeço eventualmente. Então eles vão lidando com isso. Vou trocar a morte por medo, né? E, na verdade, esse é o fantasma da morte, né? O medo do desconhecido. O medo, né? A gente tem 2 jeitos de lidar com ele, né? E aí eu vou fazer o paralelo. Se a gente tem medo de alguma coisa, tem um motivo. E eu costumo fazer o paralelo assim: eu tenho medo de pular de um avião. Que bom que você tem medo de pular de um avião, porque se você pular de um avião, certamente você vai morrer. Sem paraquedas.
Isso, e aí você já deu a resposta. Ah, mas eu quero pular de um avião. Então, o medo vem ligado ao desejo, né? Sempre. E eu costumo dizer que quanto maior o medo, maior o desejo. E aí fica as pessoas naquela dualidade, eu quero, mas não faço, e as pessoas se atiram, né? Em relação aos desejos, são os impulsivos e não medem as consequências, sim, porque senão o medo trava, e aí tem as pessoas que não fazem nada. Então, qual o caminho para viver a vida, né? Para fazer as coisas, para realizar os desejos? Se aconselhar o seu medo com a morte, o medo maior da morte, né? Da morte do seu desejo, da morte daquilo que você gostaria, da não realização, da morte da vida. Então, se você quer pular de um avião, o que você faz? Você vai lá, faz um curso de paraquedismo e pula de paraquedas. Você usou o quê? O seu medo a seu favor, como conselheiro, para se proteger. E fez com segurança. Basicamente é isso. Agora, respondendo à pergunta, né, como se preparar para a morte? Bom, eu espero estar fazendo isso a todo momento da minha vida. Como? Vivendo uma vida plena. Plena como? No que eu acho que eu tenho que fazer, tendo, vamos dizer assim, a consciência tranquila. Exatamente. Com as minhas atitudes e as minhas escolhas a todo momento. Essa é a resposta correta mesmo. Ou seja, se minha vida acaba hoje, eu tenho certeza, lógico que eu quero viver muitos mais anos, porque tem um monte de coisa que eu quero fazer. Mas até o dia de hoje, eu fiz tudo que foi possível ser feito. Plenamente. É isso. Se eu viver mais tempo, farei mais coisas. Mas até hoje eu fiz o que dava para fazer, né? Dentro do tempo de vida, das escolhas, das contingências, e é um pouco isso, né? Ou seja, não deixa fio solto. Lógico, alguns ficarão, mas não dá para fechar todos e amarrar todos, não tem como, né? Eu tenho um dado super interessante aqui, eu vou ler para o doutor e os ouvintes sobre medo. Aqui diz uma parte, é o seguinte: ter medo não é ruim. Nós só estamos aqui, afinal, porque nossos antepassados eram medrosos e viviam fugindo do perigo. O cérebro humano evoluiu para ser extremamente sensível a ele. Mas isso aconteceu há milhares de anos, quando a vida era muito diferente. Hoje a quantidade de situações de estímulos que podem nos causar receio é incalculavelmente maior. Daí a explosão de medo na cabeça das pessoas. Não precisa ser desse jeito, mas primeiro, por que isso aconteceu? Aí tem o cérebro e tudo mais. Aqui no começo, é interessante que ele fala assim, o que você falou de viver a vida intensamente, né? Tentar fazer o melhor que você pode. Vou mudar um pouco a palavra, não é intensamente, plenamente. Plenamente, isso. Intensamente vai remeter aquelas pessoas que se jogam na vida e dizem que estão vivendo intensamente e, na verdade, estão fugindo da impotência, né? Sim. Que é real na nossa vida. Então, aqui diz a pessoa, né? Você acorda, escova os dentes. Na verdade, ele pulou uma parte aqui que até um verso de Fá fala. Você acorda, você toma água, escova os dentes. Aí você se veste. Na verdade, você acorda, toma água. Essa é a minha versão, tá? No verso de Fá, né? Uhum. Você acorda, toma água, escova os dentes e come. Depois você se veste e sai pra rua. Era assim antigamente, né? É claro que hoje as pessoas estão vivendo muito numa comunidade onde você tem que acordar, beber, escovar dentes, se vestir e comer. Então você acorda, escova os dentes, se veste e sai pra rua. Pode ser atropelado, assaltado, empurrado no metrô. Olha a ideia dele. E se estiver de carro, pode sofrer um acidente de trânsito ou ficar preso no meio de uma enchente. Ao chegar ao escritório, seu chefe olha estranho, pode estar pensando em demiti-lo. Então tudo isso vai na questão também de uma consulente, que eu conversei com o doutor. Ela já tem medo do medo. Então, eu ia remeter exatamente isso. Ele está descrevendo praticamente um quadro de síndrome do pânico. Que é isso? Né, essas situações inesperadas nos remetem aqui à impotência, né, que nos pegam de surpresa, que não tem como se preparar e que a gente não tem registro de como reagir, né, núcleos de indeterminação. Isso gera uma ansiedade absurda. Uma pessoa dessa não vai sair de casa, que é o que se chama de agorafobia, né?
tem medo de local público, né? Agora é a praça grega lá, pública, né? Sim. Então a fobia de estar no mundo, né, vamos dizer assim, desprotegido. Então fica em casa. Como é que... faz parte, né? Como que a gente lida com uma situação dessa? Senão você não vive. E hoje faz parte da vida, do nosso contexto de vida. Se deveria fazer ou não, uma outra discussão, né? Mas faz parte, né? Não dá. Imagina se eu fosse um homem muito medroso na minha profissão hoje. Chega uma pessoa toda doente e aí eu fosse um medroso e falar, poxa vida, eu vou curar essa pessoa, mas eu vou ter a mesma doença que ela também um dia, né? Ou, caramba, eu não vou conseguir curar essa pessoa. Eu não vou conseguir achar o remédio. Então imagina como é que se fosse. Então, eu não digo nem que eu sou forte. Eu tenho que ter, tem que ser uma estrutura mental, né? A gente tem que ter uma estrutura, não deixar se cair, né? Você percebe o que está por trás? Consequências terríveis, porque eu já vi a morte várias vezes. Já vi a doença várias vezes, eu tô acostumado. Sim, então, mas você percebe o que está por trás da sua fala, do que você construiu? O medo do quê? De não saber o que fazer. Sim. Potência. E se eu ficar doente como aquela pessoa ficou? Bom, aí você vai se cuidar, você vai se tratar. O que você pode fazer para não ficar doente como ela? Se cuidar preventivamente. Quer dizer, tem uma série de situações. Aí se acontecer, bom, se acontecer, aí você vê o que faz. Né? Eu vou brincar um pouco, né? Não sei se os ouvintes sabem, né? Mas eu até brinco com o Ifadaió, né? Eu acabo sabendo o tema do programa na hora, tipo, 2 minutos antes. Sim. Né? Assim, o que vier, eu falo, né? Vamos lá, né? Não que eu saiba de tudo, mas consigo organizar. Tenho medo? Não. Vou lembrar de uma história, acho que isso tem muito a ver com a minha profissão, né? Porque eu nunca sei o que vai entrar na minha sala, e quem vai entrar, o que vai trazer, e eu tenho que me virar ali na hora, né, para ajudar as pessoas. Eu lembro de uma vez, eu atendia numa cidade bem pobre, na verdade, isso há muitos anos, mais de 10 anos, logo no começo da carreira, e uma pessoa me chamou antes de um atendimento, falou, doutor, o que foi? Então, aquela pessoa ali que você vai atender e tal, né? Tá com uma faca, tá com um facão e tal, não sei o quê. Sim. Né? Eu falei, olha, tá bom, né? Ok, relaxa, né? A pessoa nem tomei conhecimento da faca. Né? A gente nem sabe quem tá do nosso lado às vezes, né? Né? Isso para falar de pessoas que a gente vê, né? Encarnadas, né? Vamos dizer assim, fora o resto, né? Sim. Que tá tudo por aí. Então é complicado, né? Como a gente se prepara em relação ao mundo, que atitude a gente toma em relação à própria vida. Eu pensando aqui, particularmente aqui, eu não sei do que eu tenho medo. Meu pai já tentou me colocar medo de ele mesmo ter medo de subir no telhado alto. E quem subia era eu. Mas o medo dele, tipo... por exemplo, de acontecer algum desastre, fazia com que eu demorasse um pouco, não que ele tivesse medo, mas que eu visse que ele se acalmasse um pouco mais, para eu poder subir no telhado calmamente, e ele não atrapalhar para que eu caísse, porque aí já não seria medo, aí já seria uma atrapalhação mesmo, né? Sim. Entendeu? Então, eu realmente não sei que eu tenho medo, e isso eu sei que passa de geração em geração. Tem algo a ver com que a pessoa fez aqui na Interessante. Eu não sei o nome da pessoa aqui. Mas pode dar continuidade, doutor. Eu vou ver o nome da pessoa aqui. Você busca aí. E é legal isso que você falou, né? O que é super interessante fala, né? Quem que escreveu esse verso que você estava falando? Da gente sai, pega o carro e não sei o quê? Então, é isso que eu estou procurando o nome da pessoa aqui. Né, hoje a gente tem isso. Antes, né, e fala super interessante do Homem das Cavernas, né? Ele tinha medo de ser comido, é o que eu sempre brinco, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado, porque ou a gente corria para comer ou de ser comido. Exatamente. Eram contingências que a gente não tem hoje. A nossa selva, as nossas ameaças hoje não são mais os bichos, os animais,
as catástrofes naturais até são em alguma dimensão, depende, mais extremas. Não ter o que comer, embora para muita gente seja, mas não do jeito que era antes, né? Sim. Estão relacionados à nossa própria espécie muito mais, no fim das contas, né? O fato que no mundo tem comida para todos os habitantes da Terra, e o fato de não ter o que comer, na verdade, para todo mundo, diz respeito a como o ser humano construiu as coisas dele, né? Agora, uma outra coisa interessante, você colocou, né? No fim das contas, o medo nasce numa insegurança muito grande em relação a si mesmo. Não uma insegurança em relação ao mundo, ao que nos cerca. Né? A insegurança última é assim, e se eu for assaltado? Mas eu posso... Na verdade, a insegurança é, eu não sei o que fazer se eu for assaltado. Mas eu nunca fui assaltado, então você não tem como saber, né? Nunca aconteceu isso? Sim, você não tem registro, não tem como se preparar para uma coisa que nunca aconteceu. Né? Você pode estudar, pode se preparar, pode fazer um monte de coisa, mas o dia que acontecer, você vai ver o que faz. É assim, olha, nunca fiz isso, mas quando acontecer, eu tenho segurança que eu vou encontrar um caminho. Segurança em si mesmo. E foi muito interessante o paralelo que você traçou aí com seu pai, porque no fim das contas é daí que vem, né? Os pais é que nos proporcionam muito isso, da segurança na gente mesmo, de olha, tudo bem, você não precisa saber o que fazer, você vai encontrar o caminho. Você não sabe? Tudo bem, respira, baixa a bola, né? Se tranquiliza, dá 2 passos atrás, analisa a situação, né? Não reage, entra em contato, sente, e aí você vai se assegurando em si mesmo, que é o que a criança faz. Quando a criança não sabe o que fazer, ou tem medo, ela vai o quê? Busca o pai ou a mãe, ou alguém que lhe dê segurança, né? Meu filho, quando ele vai atravessar um lugar que ele não sabe o que vai rolar, porque ele já caiu algumas vezes, né? Ele vai olhar para você, né? Ele para e estende a mão e dá a mão, né? Só que nós adultos não temos isso. Quem faz isso com a gente mesmo? Nós somos nossos pais e nossas mães. Essa edição aqui é de abril de 2014. O nome é Seu Xará. Eduardo. Eu não vou saber falar sobre o nome dele, não. Eduardo Scarlas. Sei lá. Deu mais fácil, hein? Estudos comprovam, isso foi em 2014. Sentimos 10 vezes mais medo do que nossos pais. O mundo está mergulhado nele. Saiba como chegamos a esse ponto. E o que fazer para se libertar. É muito grande, entendeu? Sim. O que ele colocou aqui, muito grande. Ele fala sobre as agrotóxicos da comida, que pode estar envenenando você. O avião pode cair, você pode ser rejeitado, fracassar na vida, aquela dorzinha na barriga, pode ser câncer. Olha, ele fala muita coisa, é muito interessante, eu gostei. Olha, só de olhar por cima eu já gostei. Ou a pessoa acorda pra vida de uma vez, ou ela se afunda de uma vez. Aqui é assim, que eu entendi aqui, entendeu? Mas é mais ou menos isso. A Josélia diz aqui, né? Não sei se você está acompanhando aí no WhatsApp. Sim. Diante do texto citado, a melhor defesa não seria o ataque? Eu não diria ataque, né? Eu vou lançar um outro... desviar um pouquinho o olhar para olhar de uma outra perspectiva. Em essência, a vida pode ser vista, né, a nossa existência no mundo, o mundo pode ser visto como um grande laboratório, né, onde nós fazemos experiências. Experiências significam o quê? A gente tem uma hipótese e vai no mundo e testa. Ela pode se mostrar 100% certa e 100% errada. Ela pode dar 100% certo e 100% errado, e tudo no meio. Ok, deu errado, e eu costumo dizer que a gente aprende muito mais com os erros que com os acertos, porque muitas vezes a gente acerta e não tem nem a mínima ideia do porquê acertou, né? E não consegue repetir o acerto. A gente deveria, né? Poderia aprender mais com os erros se a gente para e reflete porque errou. E a gente não deveria ter medo de errar, porque faz parte, né? Esse medo de errar, em essência, né, para nós, não é tão letal. Um animal que erra, ele pode morrer. O ser humano, quando ele erra, ele pode tirar 0 numa prova, ele pode não conseguir um emprego,
mas não remete à existência dele, né? Remete à persistência da ideia, na verdade. Então a gente tem um repertório muito maior, a gente deveria ver a vida de um jeito muito mais lúdico, muito mais divertido, muito menos tenso, só que tem uma pressão tão grande para não errar, para acertar, para ser bom, de uma onipotência, que as pessoas acabam recuando, fazendo muita besteira e não refletem os próprios erros, e isso diminui ainda mais a chance de acerto. Então, não diria o ataque, né? Porque o ataque é uma resposta à ameaça. Sim. Eu colocar em outro lugar. Não olha a ameaça, olha para o que você quer e atue no mundo, haja no mundo, exerça no mundo o teu desejo, né? Com cuidado, com prudência, cuidando, não assim impulsivamente, como, eu quero, vou e faço, né? Eu quero correr a 300 por hora na marginal. Bom, você provavelmente vai bater o carro. Você quer correr a 300 por hora, sei lá, você vai num autódromo e tal, não sei o que lá, apropriado, segurança, e aí faz, né? É por aí, né? A história do avião e por aí vai, né? Tem jeito de fazer as coisas, mas hoje a gente vive num mundo regido pelo medo. Então, quando as pessoas tomam uma ação no mundo, em geral, elas tomam de forma impulsiva, que a gente chama de contrafóbico, né? O fóbico fica segurando o medo, fica segurando. Só que ele tem o desejo vai crescendo e ele se atira. E a hora que ele se atira, ele faz de qualquer jeito. Né? E aí não dá muito certo, e aí ele reforça a posição fóbica dele. A coisa que eu faço não dá muito certo, então eu vou ficar aqui na minha posição. Né? Então eu não diria nem um ataque, né? Porque é uma reação ao medo, né? A outra posição de recuar, mas Sim. A ação. Sim, eu estava lembrando agora que eu fiz uma pesquisa também sobre a classe alta, média e pobre. As pessoas ricas, por que elas são ricas? Porque elas, vamos dizer assim, arriscam muito. Eu não estou dizendo pra todo mundo agora. A maioria que eu estou vendo aqui da classe pobre que arriscou com o que tinha e hoje está rico, é porque se arriscou muito mesmo. Arriscou, viu que deu certo, trabalhou, estudou, arriscou mais uma vez. Cresceu mais, deu certo, arriscou mais. E hoje foi na prova, experimentou. Estudou, experimentou. Porque normalmente e a pesquisa diz que a classe média, aí eu não sei se é esquerdista ou da direita, vai saber, né? Ou liberal, não dá pra entender muito bem. Ori, né? Dessa pessoa escreveu, né? Mas ele tem uma raiva da classe média muito grande, porque é a classe consumista que acaba com tudo, né? Não arrisca, mas também não melhora. É assim que desenvolve. Mas isso aí é uma outra questão, mas eu queria falar sobre mais do arriscar mesmo. Focar sobre a parte de arriscar. Doutor, e o perdão, doutor? Isso, eu ia falar, chegamos no meio aqui. Nós temos aqui mais 10 minutinhos para falar de perdão. Nós temos aqui perdão de se livrar de uma culpa. Uma ofensa, uma dívida. Então é o perdão de si próprio ou o perdão do outro? Vamos falar das duas coisas? Podemos. Tem a pessoa que se perdoa que vai se perdoar pelos próprios erros. Vai descer, vai tirar o ego lá do topo da cadeia, né? E vai afundar o ego bem lá no... Como é que eu digo? Uma palavra mais bonitinha pro pessoal ouvir. Que normalmente quando eu trato situações, os ouvintes não me conhecem. Aqui eu tenho que falar bonitinho, entendeu? Mas quando às vezes chega numa parte que tem que chamar a atenção da pessoa, é imperdoável. Quando o Ifadaió acaba, ou o Alessandro, acaba chegando e... Eu não entro na vida de ninguém, não costumo entrar, não gosto de ficar fazendo essas coisas. Mas quando a pessoa dá abertura pra eu falar, aí eu não sabia que você era assim. Eu falei, me perdoe, eu não fui ofensivo, você me desculpe, mas eu não queria ser assim não. Às vezes eu nem peço desculpa. Eu falo que tinha que falar mesmo. Aí as pessoas vão embora, que é o que acontece. Entendeu? Mas é fácil, né? A gente ficar falando pro outro, né? Entrando na vida do outro, que a gente não deu abertura. Mas é fácil a gente ficar falando da pessoa, dando
como é que eu posso dizer a palavra? Eu até esqueci a palavra aqui que eu tô vendo outras coisas. Rotular as pessoas, né? É fácil rotular, falar Sim. o que você deve falar, acho que falar. Mas nem sempre é uma verdade. E aí, quando você vê que você falou uma inverdade, como é que você vai pedir o perdão? São duas perguntas numa só. Você se perdoar pelos seus erros e admitir, e você errou e pediu perdão. São duas questões distintas, mas tem que ser trabalhadas. O que você acha, doutor? Você perdoar o outro, né? Eu não tô falando de perdão catolicismo, não, viu? Sim, eu fui matador de aluguel e agora eu fui, agora eu tô com Jesus e eu vou ser perdoado. Não tem nada a ver esse perdão não, tá, pessoal? Assim, vou começar falando... Primeiro, perdão é uma palavra que eu não gosto, né? Eu também não gosto, não. É bem que você falou, doutor. Eu acho ela muito vaga, eu não costumo usar, porque o perdão ele quer dizer muita coisa, né? E as pessoas confundem muito, na verdade, né? A palavra culpa eu já não gosto, né? Eu brinco que culpa é algo que alguém coloca em você. Um juiz, um padre, seja quem for, né? Um terceiro coloca em você. Ou seja, você é culpado. Você é culpado por algo que fez no passado. Ou seja, não tem o que você faça. Você é culpado. Acabou. Você foi condenado. Acabou. Pro resto da vida você vai ser culpado por aquilo. Não tem mais o que fazer. Eu não gosto. Até porque isso... Eu acho que, doutor, eu vou te cortar um pouquinho, vou pegar um pouquinho a parte do direito. Não sei se você pegou essa parte na história, já estudou. Existe isso porque não existe o olho por dente por dente. Porque se não existir essa parte no direito, vai voltar o olho por dente, entendeu? Ah, sim, mas eu estou falando no aspecto psicológico, né? Entendi. Sim. Exemplo só, na verdade. E aí você vai entender agora. Sim. Então, assim, a culpa ela acaba sendo muito pobre, né? Ela vem de uma sociedade cristã, né? Católica, que culpado, e as pessoas ficam nessa coisa da culpa e tal, e não saem muito do lugar. Porque é culpado e toca pra frente, eu sou culpado, não sei o que lá, você é culpado e tal. A palavra que eu gosto é responsabilidade. Responsabilidade é a melhor palavra. Porque aí você assume para si, ok, eu fui responsável por ter feito isso, né? Como que eu faço para mudar? A responsabilidade permite atualização. Sim, eu fui responsável por esse ato no passado, não tenho o que fazer. Mas eu posso não repetir. Sim. E aí implica uma mudança, né? Todo o nosso sistema penal e moral se baseia na culpa. E olha como as coisas estão aí fora, né? Se baseasse na responsabilidade mais como a Europa propõe, tal, a responsabilidade do indivíduo sobre si mesmo e sobre a sociedade, sobre o outro, as coisas seriam um pouco diferentes, né? Seriam bem diferentes. Agora, para engatar no perdão, né? O perdão em relação a si próprio. Bom, basicamente já falei, né? Se responsabilizar, né? E o perdão em relação ao outro, e isso é curioso, né? As pessoas ficam, eu perdoei e tal. Perdoou, mas não esqueceu, né? Não esquece, continua a palavra perdão. Continua alimentando o passado, aquelas coisas todas, né? E isso implica também aquela história, né? De ser até meio bobo. A pessoa me sacaneou, mas eu perdoei. Mas a pessoa continua me sacaneando. Não, mas peraí. Quem é que está te sacaneando? A pessoa ou você mesmo? Você sabe que a pessoa é sacana e continua permitindo que ela te sacaneie? Qual a sua responsabilidade sobre si próprio, sobre o que está acontecendo? Então, o perdão nesse aspecto é muito ruim, né? Não, mas a pessoa, eu emprestei dinheiro, não devolveu. Eu perdoei, eu emprestei de novo, não devolveu. Mas peraí, né? Como assim? Você sabe que a pessoa não devolve o dinheiro? Como é que você empresta, né? Então tem, acho que esse detalhe, por vários motivos eu não gosto do perdão, né? E de responsabilizar o outro, né? Quando você perdoa, você não responsabiliza o outro. Por exemplo, a pessoa, vamos usar o exemplo do dinheiro. Emprestei dinheiro para a pessoa, ela não me devolveu. Aí a pessoa vem lá e pede dinheiro de novo. O que você faz? Sai correndo, empresta de novo, fala que
sei lá o quê. Não, você pode chegar e falar, olha, não vou te emprestar porque da outra vez eu te emprestei e você não me devolveu. Você está responsabilizando o outro pela ação dele, o que ele vai fazer com isso é uma outra história, e se responsabilizando por si mesmo, né? E aí entra um detalhe do perdoa, mas não esqueceu. Eu acho importante se lembrar das coisas, né, nesse sentido. Você tem que se lembrar para cuidar de si, não é para culpar o outro. E aí você empresta o dinheiro, você vai ficar com essa coisa na relação com o outro, né? Culpando, não sei o que lá. Pô, mas fez de novo, mas fez de novo, mas fez de novo. Não, mas peraí. Né? Aquela brincadeira. Fez uma vez, tá bom. Fez 2 vezes, fez a terceira, peraí. Quem que tá bobeando nessa história, né? Então é interessante olhar isso. A responsabilidade que se tem sobre si próprio, né? E aí onde entra o perdão muito na nossa sociedade e vive um pouco desse jeito, pedindo que o outro cuide, né, que a pessoa pede que seja cuidada pelo outro e não cuida de si própria, né? As coisas se misturam muito. Né? Na verdade, você não viu aqui no WhatsApp aqui, a Vitória falou boa noite aqui e tá falando exatamente o que você tá falando agora. Tem a parte na religião, tem a redenção cristã, que dizem os moralistas que é a única religião que tem a redenção. Existe o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Que na verdade eles colocam Jesus como Deus. Mas eu discordo totalmente. Enfim. O conceito cristão de redenção é o perdão dos pecados. E aí já não estamos falando mais de perdão dessas perguntas que eu fiz anteriormente. E sim o que a Vitória colocou aqui, que deveria ser utilizado por muitos. Ela falou, creio eu que para o perdão não há religião. O perdão tem que estar dentro de você. Você não tem que perdoar por Jesus, por Maria, por Buda, nem por Ifá. E sim perdoar através do seu coração. As pessoas estão se ligando muito em religião. Eu sempre digo... Na verdade, a Vitória cultua muito Ori, né? Se você pegar muito, doutor... No que ela está certíssima. Eu concordo. O que ela fala e falou antigamente é Ori, puro Ori. E assim, só para responder, eu concordo plenamente com isso, né? E quando eu falo que as pessoas colocam fora, é isso que eu estou querendo dizer. Deus, o Deus católico, ou vários outros que estão fora, são usados para isso. Deus está olhando, Deus está vendo. Sim, né? Mas peraí, e você? Né? E as filosofias orientais, ela coloca aqui até o budismo, né, no caso, e curiosamente colocam Deus dentro da gente. Né? Buda não é um Deus. Buda foi uma pessoa que se iluminou. Né? E Deus é o Deus interno. O parâmetro pelo qual a vida se organiza sou eu, e não alguém lá de fora olhando. Né? Eu sou a pessoa de fora olhando o mundo. Né? E eu sou meu Deus, e meu demônio tanto. Né? Essa visão é fantástica. Né? É muito evoluída, vamos dizer assim. Porque é assim mesmo. Que é o que eu falo da responsabilidade, por isso não a culpa, não o perdão, né? Que não tem um terceiro. Né? E esse terceiro quem é? É um juiz, é Deus, é sempre alguém que está olhando de cima. Não, estamos olhando de dentro. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Sim. Nem culpado e nem desculpado. Sou responsável. Deu certo? Legal. Vou continuar fazendo isso para continuar dando certo. Deu errado? Opa, peraí, tem que ver o que está acontecendo. Doutor, eu vou falar de outra religião aqui, que não tem nada a ver com o Ifá. Mas a gente pode fazer um estudo e trazer essa parte do perdão do pecador, né? Aquele que pecou e quer pedir perdão. Agora eu vou falar do perdão de Alá. Eu tenho uns passos, cada passo aqui, descritos na internet, aqui no site. Primeiro, compreenda-se, é muito importante perceber quando se desviou da orientação de Alá. Você deve analisar o que o levou a fazer isso. Como está lhe afetando e que tipo de consequências causará ao seu redor. Então quer dizer, não adianta pegar uma bomba e se explodir. É um primeiro passo.
Não peça perdão por pressão de terceiros. Muitas pessoas podem orientá-la e dizer o que é certo ou errado. Se souberem que cometeu um pecado, poderão sugerir o que peça perdão. Mas isso não terá qualquer efeito, a menos que você esteja sinceramente arrependido e busque o perdão. Interessante. A menos que você esteja sinceramente arrependido. No fim das contas, fala exatamente o que a gente está falando, né? Exatamente. A sua consciência está tranquila, né? Dedica-se a nunca repetir o erro. Fato interessante, porque o Ifá fala em Endiobê que com o irmão, né? Ele errou ontem, ele não pode errar de novo amanhã. Se ele cometer o erro, ele mesmo vai responder pelos erros, que pode se agravar na morte, né? Que você falou no começo. 4. Aplica-se os 3 fatores que determinam a eficácia de seu... Como é que fala? Taubá? Eu vou aprender ainda. Vai estudar árabe agora? Tem que estudar. Reconhecimento de seus pecados e erros. Sentimento de vergonha por ter violado a confiança de Allah. Promessa de nunca repetir o erro. E aí vai. Reconhecimento de que alguém mais foi afetado pelos seus pecados ou erros. Estudar a vida, né? Estudar quem está à sua volta. Conversar bastante, né? Na verdade não está escrito aqui, isso que eu estou falando agora, tá? Eu mesmo estou falando. Tá. Você conversar com o próximo, conversar com os mais velhos, ou ver o mais novo que está em ascensão. O Ifá fala muito disso, né, nos versos. Na verdade, dentro do Ifá, né, quem é iniciado em Ifá, não existe, ele é mais novo, ele não sabe de nada. Ou ele é mais velho, ele sabe mais que o mais novo. No Ifá é trabalhado, todo mundo é igual a todo mundo. Interessantíssimo isso, hein? E se é babalaô, tem que ser tratado como babalaô um ao outro. Se é estudante, tem que ser tratado respeitosamente como estudante, nos seus devidos lugares, mas sempre com respeito e a mesma responsabilidade. Entendeu? Se for pegar o perdão de todas as religiões aqui, a gente vai demorar muito pra ver, entendeu? Mas é interessante. E eu tenho um parâmetro. Será que a gente realmente deve pedir perdão à pessoa? Porque aqui a gente vê no Alá, nas versões do islamismo, né? A gente pedir perdão a nós mesmos primeiro, né? E não cometer o mesmo erro. Que é um pouco isso, né? Primeiro você reconhece o seu erro. Se foi um erro seu consigo mesmo, ok. Se foi um erro com outro, também é importante reconhecer o erro, não tem como. Né? Acho que é sempre importante reconhecer o erro. E se for o caso, né, talvez seja interessante reconhecer o erro para o outro com quem você errou, né? Falar, olha, você me desculpa, eu errei, tal. Né? Isso, no fim das contas, é muito legal e não desmerece ninguém, né? A Vitória, mais uma vez, falou aqui, né? Nós estamos aqui para experimentar. Experimentar implica em muito mais errar do que acertar. Quem erra pouco, provavelmente é porque age muito pouco no mundo. Sim, é o único que erra pouco. Né? Que nem aquele aluno, né? Aquele aluno erra muito pouco. Sim, provavelmente ele fica quieto na aula, não fala nada. Aquele outro erra muito. Sim, porque provavelmente fala muito, né? É complicado isso, né? Como a cultura se organizou em relação a isso, né? Passou a valorizar o que não é legal, o que desmerece as pessoas, o que não propicia crescimento. A Josélia falou que dá o perdão, mas não esquece. Não esquece, tá certo? Proteger. É isso mesmo, responsabilidade sobre si mesma. Não colaboro com o defeito do outro, risos. Isso, basta que ele colabore com o defeito dele, né? E, doutor, uma pergunta interessante veio à minha cabeça agora que eu acho interessante. Você está falando de erro. Quando uma pessoa erra e você sabe que ela errou, mas vem outra para protegê-la. Tá entendendo como é que é? Eu tô, por exemplo, eu errei aqui e fiz uma burrada do caramba. Mas eu sei que errei e eu tenho que admitir o erro, mas eu não admito. Aí vem uma outra pessoa e vem se admitir por mim. Admitir o erro por mim. Você concorda com isso?
Como assim? Explica melhor. Eu sou já um adulto, já tenho filho, tenho barba pra caraca, já tenho casa, carro, tenho tudo, quase tudo que eu quero na minha vida. Aí eu faço uma burrada do caramba. Aí vem uma outra pessoa no meu lugar me proteger. E falar, não, ele errou mesmo, mas eu vou falar por ele. Você concorda com isso? Não sei, acho difícil assim. Não é uma questão de concordar ou não, né? Eu entendo que você está talvez querendo perguntar. O que eu acho ruim é o seguinte: você é adulto, você errou, não me importa muito a consciência que você tem do erro, mas assim. Eu não pedi pra pessoa entrar no meu lugar. A pessoa foi lá e entrou no meu lugar. Falou, mas eu conheço ele muito bem, você não conhece direito, você tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar assim. Isso acontece, né? Sim. Eu acho que o problema que eu vejo nisso é a pessoa tomar a frente e falar por você coisas que você não concorda, que você não pensa. Exatamente. Não estou nem falando dela pedir sua autorização, não, né? Porque ela já passou por cima. Isso, em geral, não concordo das pessoas passarem por cima. Mas, às vezes, as pessoas querem ajudar e tal, faz um pouco parte. Ou então, pior, né? A pessoa fazer uma coisa por você e atrapalhar. Né? Às vezes isso dá muita bagunça, dá muito ruído nas relações. E o outro que recebeu a informação comprar da pessoa e não falar com você, isso gerar uma birra maior, né? Um desentendimento maior. Ou então, o que eu acho pior de todos, esse é o pior de longe, mas acontece o tempo todo. Uma pessoa erra, tem ou não consciência, e o outro interfere, mas interfere de uma forma que impede a pessoa de aprender com o erro, ou seja, ela vai continuar fazendo aquilo porque ela é protegida, porque ela não entra em contato. Por exemplo, no mundo, né, ela não estabelece relação de causa e consequência. Por exemplo, um pai e uma mãe. Eu sempre gosto de usar o exemplo da criança porque assim se moldam as pessoas, né? Um pai e uma mãe que sempre protege o filho dos erros que ele comete, ou não ajuda ele a estabelecer relação causa-consequência de quando ele faz uma besteira, as pessoas se afastam, ou quando ele bate em alguém, quando ele briga, as pessoas se afastam. É uma pessoa que vai fazer isso ao longo da vida. Você tá falando dos pais e as mães? Os pais e as mães, errando, acertando, a mãe e o pai vai defender, não tem jeito. Então, mas calma, defender é uma coisa, né? Mas tem que preparar para o mundo, para estabelecer relação causa-consequência, porque senão uma pessoa que não vai ter limite, que não vai ter parâmetro, que vai agir no mundo de uma forma muito inconsequente. Não só prejudicando os outros, é óbvio, mas muitas vezes a si mesma, né? A gente vê isso o tempo todo, né?